Graça e paz. Nós, servos de Deus, precisamos estudar a palavra para poder compreender algumas mensagens e alguns recados que o Senhor nos passa, para que possamos ter a nossa vida realmente digna de estar na presença dEle, né? Porque muitas vezes nós falhamos por não conhecer a palavra do nosso Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é o poder das palavras, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Então, a palavra do nosso Senhor, ela nos exorta, né? Nós não podemos pregar somente as flores e esquecer dos espinhos. O texto base, ele está localizado no livro de Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 12, e diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoleiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande relva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tudo que existe em nosso universo veio através do poder da palavra. Deus falou e nosso mundo veio a existir. Quando Ele formou o homem, Deus o abençoou com a capacidade de se comunicar. Então nós podemos falar e até mesmo escrever, porque Deus nos deu o dom da fala. Quando o diabo ele usou palavras mentirosas para tentar Eva, ela e seu esposo caíram em pecado. Este acontecimento está relatado em Gênesis 3. Quando os homens abusaram da boa dádiva da comunicação para se exaltar e desobedecer a Deus, ele confundiu suas línguas para forçar povos diferentes a se separar e povoar a terra. Em Gênesis 11, diz o seguinte: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo
inteiro. Então, esse texto aqui é relatado em Gênesis 11, eu usei a Bíblia na versão da linguagem de hoje. Mesmo que os homens tenham frequentemente abusado de suas palavras, a capacidade de se comunicar, meu irmão, ainda é uma bênção. Quando o próprio Filho de Deus veio ao mundo, ele foi descrito como palavra. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É pela proclamação de sua mensagem, o Evangelho, que chegamos a conhecê-lo e a obedecê-lo. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse versículo está escrito em Romanos 1,16. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então, o livro de Tiago, no capítulo 3, ele vem nos mostrar, né, sobre o poder da língua. E o livro de Tiago, ele foi escrito a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos da vida cristã. Se você nunca leu o livro de Tiago, leia, meu irmão. Se você não tem intimidade com o livro de Tiago, leia que você vai ver que o livro de Tiago vai ser uma bênção na sua vida. Então, essas palavras que Tiago relatou no capítulo 3 incluíam todo Israel espiritual e também os cristãos em toda parte e para os dias de hoje também. O livro de Tiago, ele é chamado de guia prático para a vida e a conduta cristã. Então, nós como servos de Deus, nós precisamos estudar o livro de Tiago e aplicá-lo na nossa vida. Amados, as palavras, elas são reflexo dos pensamentos e sentimentos e têm um poder enorme, tanto para agradar, quanto para ferir as outras pessoas. Na maior parte das vezes, nós não medimos realmente o impacto que uma palavra pode ter. Nós falamos coisas sem pensar, não percebemos o que dizemos e muito menos as consequências geradas a partir de uma palavra. Com as palavras nós podemos ferir e ofender os outros, afetando assim, meu irmão, os relacionamentos, o bem-estar e a convivência em sociedade. E isso acontece também dentro da igreja do Senhor, entre os servos dele. Palavras mal colocadas, palavras malditas afetam os relacionamentos. Este assunto sobre a importância das nossas palavras é tão importante que Tiago, ele usa quase um capítulo inteiro para falar dele. E nas Escrituras nós encontramos dezenas de versículos e citações nos advertindo quanto a esse assunto. As nossas palavras, elas revelam quem somos e a quem pertencemos. Meu irmão, as nossas palavras revelam quem somos e a quem pertencemos. As nossas palavras também, elas expressam a nossa personalidade. Tiago, aqui no versículo 2, ele diz assim, que quem não tropeça nas palavras é varão perfeito. Tiago, ele está dizendo que se tivéssemos domínio sobre a língua, o resto seria fácil. Agora, nós sabemos que controlar a língua é uma questão muito complicada. Por isso que Tiago escreveu este capítulo para nos advertir sobre isso. Todos nós, meus irmãos, nós cometemos erros. Todos nós podemos tropeçar. Todos nós temos grandes chances de nos equivocar e somos propensos a errar. Isso faz parte da natureza do ser humano. Um pregador chamado John Wesley, que eu assim admiro muito e sempre que eu posso eu leio a obra, as pregações dele, ele faz o seguinte comentário: não coloqueis mais sobre as suas costas do que Deus confiou a você, visto que é tão difícil não ofender ao falar muito. Então olha só,
não coloqueis mais sobre as suas costas do que Deus confiou a você, visto que é tão difícil não ofender ao falar muito. Aquele que controla suas palavras pode refrear, pode guiar ou pode controlar toda a sua conduta. Então, olha só, meu irmão, aquele que controla suas palavras pode refrear, pode guiar ou controlar toda a sua conduta. Tiago, ele faz aqui a comparação também com cavalos. Colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então nós colocamos o freio na boca do cavalo para podermos ter controle sobre ele. E assim também é a mão de Jesus Cristo para poder dominar o freio da nossa língua. Do mesmo jeito que um grande navio ele é controlado por um pequeno leme e é levado para qualquer direção que o comandante deseje, assim também as mãos de Jesus podem dominar com firmeza o leme da nossa vida. E quem é o leme da nossa vida, meu irmão? É a língua. O leme da nossa vida humana é a nossa língua. E quando permitimos o Espírito Santo controlá-la, então passa a nossa vida a ser controlada pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos deixar Jesus conduzir o leme da nossa vida. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai controlar a nossa língua. Então, nós teremos assim uma vida segundo a palavra de Deus. Embora pequena, a língua ela tem grande poder. As palavras podem determinar o curso da vida humana. Tem um ditado chinês que eu acho bem interessante que diz o seguinte: 3 coisas que não podem voltar mais atrás. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita. Há poder em suas palavras, meu irmão. Há poder nas minhas palavras. Essa mesma língua pode ser usada também para testemunhar de Cristo e também louvar a Deus. Então, assim, há poder nas suas palavras e essa língua que Deus te deu, ela pode ser usada para testemunhar de Cristo, né? Nós precisamos dar um bom testemunho. A língua, ela é um instrumento de que o Espírito Santo se serve para exaltar ao Senhor. Por isso, você tem que usar a sua boca para louvar o Senhor, para engrandecer o seu nome. Você precisa usar a sua boca para falar de Cristo para as pessoas, né? Nós precisamos dar frutos. E o mundo, ele está carente de Jesus, né? O mundo, ele está carente de Cristo. No versículo 9 de Tiago 3 diz o seguinte: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Amados, palavras ditas pelos homens têm desmoronado lares, têm rompido amizades, têm dividido igrejas e levado milhões de pessoas à ruína e ao desespero. Há muita gente que se diz crente e que, no entanto, não faz o menor esforço para dominar a sua língua. Amados, nossas palavras nos edificam ou elas nos destroem. Nossas palavras nos edificam ou nos destroem. A Bíblia, ela revela a importância das nossas palavras. Em Provérbios 12, versículo 25, diz o seguinte: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, precisamos ficar perto de pessoas que têm palavras que edificam, que têm palavras positivas, palavras de bênção. Existem pessoas no meio do povo de Deus que só falam coisas para magoar, só falam coisas para destruir as pessoas. Então, em Provérbios 12, 25 diz: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Como é bom quando nós estamos chateados, quando nós estamos assim tristes.
aí chegam aquelas pessoas que realmente edificam a nossa vida e nos falam palavras boas, né? Falam do amor de Cristo, né? E isso nos fortifica. Então, nós precisamos ficar perto de pessoas que têm palavras que edificam. A palavra mansa também, meu irmão, ela acalma a ira. Em Provérbios 15, versículo 1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não resolve respondermos com grosseria ou com irritação, né? Então, nós precisamos tratar as pessoas, servos do Senhor ou não, com palavras mansas, porque quando você usa da sua agressividade, você está fugindo da palavra do Senhor, né? Ele mesmo diz que ele é manso e humilde de coração. Então nós precisamos ser igual a Cristo. Nós precisamos ter essa mansidão e essa humildade. Então a palavra mansa, ela acalma a ira. Em Efésios 4:26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amados, nós pecamos quando aceitamos a provocação, quando respondemos com grosseria e na carne. Então nós não podemos deixar a carne nos dominar. Nossa, mas como isso é difícil. Agora, quando nós buscamos a Deus, o fruto do Espírito, ele se manifesta em nós, meu irmão. Quando nós aceitamos as provocações, nós perdemos a bênção do Senhor em nossa vida. Então é preferível perder para o homem para ganhar com Deus. Você entendeu? Então é preferível você perder para o homem, quer dizer, não aceitar a provocação, mas para ganhar com Deus. Não é isso que nós precisamos? Então nós não podemos pregar uma coisa e fazer outra, né? Todos nós sabemos que não é fácil. A palavra suave, ela é remédio para o corpo e para a alma. Em Provérbios 16, no versículo 24, diz: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. A pessoa que é imatura, ela se descontrola e se irrita nas situações adversas. Então, nós precisamos ter a maturidade espiritual. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Percebemos isso no trânsito da cidade por enquanto. Se uma pesquisa foi feita em uma determinada época aí, e foi constatado que os mais jovens são mais propensos a se descontrolarem. Então, nós precisamos ser maduro. Seja maduro, seja adulto espiritualmente. Uma pessoa madura, meu irmão, disciplinada, é alguém capaz de controlar as suas palavras. Tem a hora certa de dizer as palavras. Em Provérbios 25, no versículo 11, diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita na hora certa, ela é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. É isso que o versículo 11 do capítulo 25 de Provérbios diz. Então, nós precisamos saber falar na hora certa. Quando guardamos nossos lábios, nos livramos de angústias e perturbações. Então, quando você age pela impulsividade, isso vai trazer consequências ruins. Agora, quando guardamos os nossos lábios, nos livramos de angústia e perturbações. Em Provérbios 13, no versículo 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Amados, conservamos a nossa alma pelo cuidado com as palavras. Quem fala muito traz problemas para si mesmo, né? Tem perturbação e perde a paz.
Em Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Amado, é palavra do Senhor, né? O livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O crente, ele não pode falar a palavra torpe, né? Então, nós, como cristãos, nós temos que controlar a nossa boca e nós não podemos falar palavras torpes. Em Efésios 4, no versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amados, graça aos que ouvem. Falar palavra torpe, isso é pecado perante o nosso Deus. Agora, o que é torpe? É aquilo que é infame, aquilo que é vergonhoso. Então nós não podemos envergonhar as pessoas. Se você por exemplo, um líder de uma equipe, você é um chefe de um setor na sua empresa, não envergonhe os seus funcionários. Se você é um diretor de escola, por exemplo, não envergonhe as pessoas que trabalham com você, porque isso é chamado de palavra torpe, isso é infame e vergonhoso. O que mais que significa a palavra torpe? Obsceno, indecente, nojento, sórdido, ignóbil. Então, toda vez que você for exortar alguém, chame-o em particular. Isso é sabedoria. Chame em particular, converse com a pessoa, mas vá com a mansidão da palavra de Deus. Existem mais sinônimos de torpe: asqueroso, desprezível, imundo, nojento, repelente e sujo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O crente, ele não pode falar palavrão também, meu irmão. Nós morremos para o velho mundo, para o velho homem e para a velha natureza. O nosso linguajar, ele mudou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos tirar o velho homem da nossa vida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então, aonde habita o Espírito Santo, há paz e um novo linguajar, né? Se o crente ainda fala palavrão, ele precisa ainda de uma libertação completa. Nós temos que vigiar a nossa boca o tempo inteiro. A Bíblia, ela fala que a boca fala do que o coração está cheio. Em Lucas 6,45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, é isso que vamos falar, né? As nossas palavras, elas podem também contaminar as pessoas. Em Mateus 15, no versículo 18, diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Temos que tomar muito cuidado para não estragar as pessoas que estão em nossa volta, lançar maldições, mesmo que involuntárias. Meu amado, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos para os nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos para a nossa esposa, com o que falamos para a nossa família, com o que falamos para as pessoas. Por quê? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós temos que tomar cuidado para não estragar as pessoas que estão à nossa volta. Você não pode falar, você não pode pregar uma coisa e você fazer tudo ao contrário, né? O crente, ele tem que ter sempre uma palavra agradável. Em Colossenses 4, no versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais
como vos convém responder a cada um. Temperada com sal é uma palavra equilibrada, é uma palavra de bom uso, é uma palavra usada com mansidão, meu irmão. Mesmo se você for exortar alguém, exorte com amor, exorte na mansidão. Nós não podemos exagerar no sal, por exemplo, na comida, senão toda comida ela é perdida. Amados, as nossas palavras, elas definem também o nosso futuro. Em Provérbios 18, no versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em 1 Pedro, no versículo 10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Tiago, ele diz em sua carta que a língua ela é um pequeno órgão, mas capaz de causar grandes estragos. Amados, relacionamentos são quebrados, amizades elas são abaladas e as consequências são desastrosas, meu irmão. Pedro, ele nos diz aqui o seguinte, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Refreie, domine, meu irmão. Domine com o freio de falar mal dos outros, de dar falso testemunho, de provocar a desunião, de colocar irmão contra irmão. O apóstolo, ele também diz, evite, fuja, impeça que seus lábios defraudem alguém, que falem enganosamente, que defraudem a palavra do nosso Senhor. Por que precisamos guardar a nossa língua? Porque quem ama a sua vida e quer viver em paz e alegria com Deus, precisa fugir destas coisas. Vamos sempre lembrar daquilo que aborrece ao Senhor e à sua alma. Então, isso está relatado no livro de Provérbios, no capítulo 6, dos versículos de 16 a 19. Diz o seguinte, olha que profundo esse texto aqui. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º é o que semeia contenda entre irmãos. Amados, eu acredito que nós não queremos que Deus se aborreça conosco, e muito menos que a sua alma abomine nossas palavras, as nossas atitudes e até mesmo os nossos pensamentos. Então, nós precisamos saber ouvir, nós precisamos saber falar, nós precisamos saber agir e nós precisamos saber como tratar os outros. A consequência disto é uma vida de amor, é uma vida de alegria e aprovação de Deus, meu amado. Então, nós precisamos crer e acreditar e viver aquilo que o Senhor, Deus nos ordena, né? E o Espírito Santo, ele nos ajuda a controlar a nossa língua, você sabia disso? No livro de Salmos, no capítulo 141, no versículo 3, diz o seguinte: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós podemos orar pedindo a ajuda de Deus para domar a nossa língua, meu irmão. Então, nós precisamos nos policiar e nós precisamos orar, pedir a Deus para nos ajudar a domar a nossa língua. E a palavra do crente, ela tem que ser bênção. Meu amado, você que é cristão, as suas palavras, elas precisam ser bênção. No livro de Salmo, capítulo 37, no versículo 30 diz o seguinte: a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Eclesiastes 5, no versículo 6 diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante
do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Em 1 Samuel 2, versículo 3 diz: Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Meu amado, eu gostaria de concluir a palavra desta noite te falando o seguinte: que possamos medir com mais atenção as nossas palavras, para não estragarmos a vida de ninguém e não pecarmos contra Deus. Todas as palavras que dissermos, nós iremos prestar contas, né? Todas as palavras que nós dissemos, nós iremos prestar contas delas um dia. Então, assim, nós temos que nos policiar o tempo todo, né? Que nossas palavras, elas sejam palavras de bênçãos e de edificação. Sede todos unânimes, sejam compassivos, meu irmão, cheios de amor fraterno, sejam misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem injúrias por injúrias. Pelo contrário, bendizei, porque para isto foste chamados. Então, isto é, para sermos herdeiros da bênção de Deus em nossas vidas, nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos guardar a nossa língua do mal e nossos lábios de proferir mentiras. Amados, é impossível domar a nossa língua se Jesus não dominar o seu coração. A palavra de Deus, ela nos adverte contra a destruição causada pela língua. Ao mesmo tempo, ela nos encoraja pelo potencial que esta mesma língua tem para transmitir vida e graça para pessoas desanimadas. Somos pecadores por natureza e a tendência natural é de fofocar, de resmungar, de criticar, de xingar, de blasfemar. Mas foi por isso que Jesus veio, meu amado, para este mundo. Ele veio para resgatar a língua do homem. Para isso, nós precisamos fazer um transplante na nossa língua, mas no nosso coração. Então, para isso, precisa fazer um transplante não da nossa língua, mas do nosso coração, pois a língua, ela só fala o que o coração está cheio. A morte e a ressurreição de Jesus tiveram como alvo transformar o coração daqueles que depositam sua confiança nele para a vida eterna. E o resultado, ele deve ser uma transformação de vida, meu irmão, a começar com a raiz, né? Que é o coração, até o fruto, que é a nossa língua. Como então desativar essa bomba entre nossos lábios? A resposta bíblica diz o seguinte: que nós precisamos peneirar as nossas palavras. Em outras palavras, falar pouco e falar bem o que falamos. Então, nós precisamos falar pouco e falar bem o que falamos. Amados, é impossível domar a língua se Jesus não domar o seu coração. Então, que você entenda o recado que o Senhor nos passou essa noite através do capítulo 3 de Tiago, né? E que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma noite abençoada nos braços do nosso Pai. Amém?